forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa nas batalhas. Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus e sendo também Deus, triunfa na batalha. Que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. Estamos nós perdidos,
triunfa na batalha. Que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Família tens poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Já passado muito tempo pensando em sua fé. Um homem na Alemanha que não fazia barganha nos mostrou como é que é. E ao som dessa viola vou contar essa história sem segredo e sem mistério. O seu nome é conhecido, em todo mundo sabido. Quem foi Martinho Lutero? Da sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses. Ao todo 95 escritas com muito afinco, pensadas durante meses. Revolucionou o mundo, fez Bíblia, cuidou de tudo e deixou o seu legado. Sofrendo perseguição, não desistiu da missão. Por Deus era enviado. Cinco pontos vou dizer pra você já entender como pensa o reformado. Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado. Só a palavra de Deus que é nosso manual e por ele inspirada. Somente a ele a glória, dele vem nossa vitória, que não pode ser tirada. Jesus é o nosso norte, o nosso castelo forte, a razão de todo ser. Pela sua morte triste, lágrimas não mais existem, dele vem todo vencer. E em todo transe agudo, Deus é o nosso escudo, nosso amparo e fortaleza. Nossa força nada faz, mas Deus socorro nos traz. Ele é nossa certeza.
Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus. A alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Alegria nele encontrarás. Nova vida ele te dará. Brasil. Bom dia, meus queridos irmãos, queridos amigos, graça e paz da parte de Jesus, começando a nossa celebração com esse testemunho tão belo, tão rico, tão inspirador. Você sabe, nós estamos em plena campanha de missões nacionais. Jesus Cristo é a única esperança. Aliás, eu quero deixar desde já o convite para o próximo domingo, dia 7, no culto da noite. Nós teremos a nossa celebração de encerramento da nossa campanha de missões nacionais 2021. Semana passada, um grupo da nossa igreja esteve ali no culto na Cristolândia, no Movimento Viver, junto com a Carreta do Sertão. Foi um tempo maravilhoso. Os ministérios da nossa igreja estiveram envolvidos, Ministério de Evangelismo, com o Jesus, Projeto Jesus Água da Vida, estiveram ali no sábado pela manhã, muitos irmãos da nossa igreja participando, os embaixadores do rei, as mensageiras do rei também estiveram presentes, vários irmãos estiveram ali no último sábado. O povo batista aqui do Planalto Central esteve reunido para proclamar que Jesus Cristo é a única esperança. E nós queremos mobilizar você, desafiar você a continuar participando desta obra missionária, através das suas orações, através das suas ofertas, através do seu envolvimento. Próximo domingo, então, nosso encerramento de missões nacionais, e vamos ter ainda no final de novembro, nós vamos anunciar em breve a data, o nosso leilão missionário, onde você vai ter mais uma oportunidade de ofertar para missões aqui no nosso Brasil. Que Deus possa abençoar toda a nossa atividade missionária, não apenas nas campanhas, mas para além delas. Vamos cumprir a missão que nós temos em Cristo Jesus. Quero também dizer que para nós, evangélicos, chamado protestantes, para nós hoje é um dia importante, o dia em que nós celebramos os 504 anos da Reforma Protestante. Exatamente no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero, na entrada da Capela de Wittenberg, afixou as suas 95 teses, protestando contra aquilo que, no entendimento dele, precisava ser reformado na caminhada, na história da igreja. E nós somos, então, resultado disso. Nós, batistas, não somos herdeiros diretos da reforma, nós nascemos como movimento alguns séculos depois, mas nós, sim, somos herdeiros daquilo que aconteceu no século XVI e que, um século mais tarde, mais ou menos, chegou até as raízes do movimento batista, do qual, sim, nós somos frutos e nós somos herdeiros. Nós, então, queremos louvar a Deus e agradecer a Deus por esse movimento que nos precede, que nos inspira hoje, a que nós possamos sempre renovar o nosso compromisso com o Senhor, com a verdade das Sagradas Escrituras, com a salvação pela fé, a graça de Deus, a pessoa de Cristo, a proeminência de Cristo sobre as nossas vidas. Aliás, eu quero também deixar o convite
para que você acompanhe as nossas aulas da Escola Bíblica. Você tem estudado conosco a Palavra de Deus? Sim, estamos estudando todas as semanas sobre o Sermão do Monte, um ensino riquíssimo e também profundamente desafiador. Já tivemos a aula desta manhã, ela é sempre lançada aqui no canal da igreja, na TV IBCT, se você está no YouTube, sempre aos domingos às 9 da manhã. Você pode acompanhar a estreia do vídeo aos domingos às 9 da manhã, ou pode em outro dia e horário conferir a aula da semana. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Quero já chamar sua atenção também para a nossa reflexão desta manhã. Vamos falar hoje sobre um assunto muito sensível, mas muito importante também para a nossa ação, para o nosso posicionamento como Igreja de Jesus no mundo. Continue com a gente, tá bom? Quero antes de nós irmos para a nossa reflexão, quero convidar você a orarmos pela sua vida, orarmos pela sua família e orarmos também por aqueles que estão fazendo aniversário nesta semana. Vamos dar parabéns aos nossos irmãos? Inicialmente ao nosso irmão Lucas Caldeira, que hoje está fazendo aniversário. Meu querido irmão, recém-casado, casado com a nossa irmã Natália Pereira. Querido, Deus abençoe a sua vida. Feliz aniversário. Você possa ter um novo ano repleto das bênçãos do Senhor. Amanhã, aniversário da nossa irmã Maria Antônia Moreira, esposa do nosso irmão Adail, também da nossa irmã Maria dos Santos Martins. Minhas queridas irmãs, feliz aniversário. Que Deus as guarde e as sustente sempre na sua presença. Dia 2, feriado, aniversário da nossa irmã Maria Betânia dos Santos. Minha querida irmã, ela que retornou recentemente para Brasília, depois de uma temporada no Rio de Janeiro. Deus te abençoe, minha querida irmã, que a irmã tenha um dia muito feliz de gratidão ao Senhor pelo seu aniversário. No dia 3, é a vez do Fernando. Olha aí o Fernando ficando mais velho, filho dos nossos irmãos Alisson e Rosa. Parabéns, Fernando. Um beijo do seu pastor. Para você também, Isabela, que também no dia 3 faz aniversário. Ela que é filha dos nossos irmãos Marcelo e Juliana Morim. Que Deus abençoe vocês. Um beijo para você, Isabela, e para você, Fernando. No dia 5, é a vez do nosso irmão Mateus Leone, casado com a irmã Alana, engenheiro, que tem nos abençoado tanto aqui na nossa obra, na nossa reforma. Meu querido irmão, que Deus te abençoe. Feliz aniversário, ano repleto de bênçãos no Senhor. Também no dia 5, é a vez da nossa querida Natália Mares Leão, filha da nossa irmã Lana, irmã da Cíntia. Deus te abençoe, Natália, feliz aniversário para você. Você é bênção em nosso meio. É também aniversário da Vitória. E, meus queridos, essa data é especial. A Vitória está completando nessa semana 15 anos. Olha, um marco para a vida de uma jovem. Deus te abençoe, Vitória, que você continue vivendo na presença de Jesus todos os seus dias. Que seus pais continuem conduzindo você sempre aos pés de Cristo Jesus. Parabéns pelo seu aniversário, tá bom? E fechando a nossa lista, no dia 6, é a vez da nossa irmã Graciana de Souza, que está lá em Minas Gerais. Ela, seu esposo Felipe, seus filhos, que são membros da nossa igreja, mas residem já há algum tempo ali em Juiz de Fora. Receba o nosso abraço, minha querida irmã. E também no dia 6, no sábado, é o aniversário do Rafael. Rafael Yamamoto, que é filho dos nossos irmãos Michel e Aline, é irmão do Mateus, é irmão do bebê também que vai chegar, que ainda não tem nome. Que Deus possa abençoar você, Rafa, que você continue crescendo. Um beijo do seu pastor para você. Feliz aniversário. É aniversário do Rafael, mas é aniversário também do vovô e da vovó do Rafael. Na verdade, é aniversário de casamento dos nossos irmãos Mário e Arlete. Olha só, também no dia 6, vai ter muita festa por aí, hein? Dia 6, aniversário de casamento dos nossos irmãos Mário e Arlete. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, que o seu casamento continue sendo vivido na presença do Senhor. Vamos então orar, colocando as nossas vidas diante do Senhor, agradecendo pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em seu nome. Pai querido, Pai bendito, muito obrigado por esse momento, obrigado pela oportunidade que nós temos de estar reunidos em nome do Senhor. Nós cremos que
o Senhor é bom, nós cremos que a tua fidelidade, a tua bondade se estendem de geração em geração e nós a cada dia recebemos do teu favor, da tua graça e das tuas misericórdias. Visita cada pessoa que está conosco nessa transmissão, em um dos nossos canais. Visita, Senhor, suas famílias. Assiste cada um em suas necessidades. Sustenta-os, ó Deus. Sustenta cada um de nós com o teu favor. Nós oramos pelos enfermos, nós oramos, ó Deus, pelos enlutados. Pedimos o conforto, o consolo do Senhor sobre aqueles que perderam pessoas queridas. E pedimos o renovo, o ânimo sobre aqueles que estão enfermos. Pedimos que o Senhor possa ouvir a nossa oração e nos atender conforme a tua vontade. Pai, nós oramos também alegres pela vida dos nossos irmãos que fazem aniversário nesta semana. Começando pelo nosso irmão Lucas hoje, os demais irmãos, as crianças que fazem aniversário nesta semana. Deus, obrigado por estas vidas preciosas. Visita cada um deles em suas necessidades. Sustenta-os, ó Deus, na tua verdade e que eles possam continuar contando os seus dias, se desenvolvendo a cada dia na tua presença, na presença do Senhor. Visita também o nosso irmão Mário e nossa irmã Arlete, que o seu casamento continue também sendo para a glória e louvor do teu nome. Deus, nós te agradecemos por todas as bênçãos recebidas. Nós te louvamos por todos os livramentos concedidos. Nós te adoramos, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Recebe o nosso culto nesta hora. É a oração que nós fazemos em o nome de Jesus. Amém e amém. No próximo domingo pela manhã, nós teremos culto presencial. É isso mesmo. Não temos tido cultos presenciais todos os domingos pela manhã ainda. Mas no próximo domingo, teremos o nosso culto presencial aqui no templo, nesse horário, 10h30 da manhã. A aula da Escola Bíblica será veiculada normalmente no nosso canal, às 9 horas, e às 10h30, nós estaremos ao vivo aqui no templo para buscar a presença do Senhor, com o reconhecimento de postos dos embaixadores do Rei, Embaixada Pastor Gessé Moreira, embaixada da nossa igreja. Acompanhe conosco, então, o testemunho dos nossos meninos, dos nossos embaixadores do Rei, dessas crianças e adolescentes que estão sendo ensinados na palavra de Deus. Se puder, esteja no templo conosco. Com certeza será um tempo mais do que precioso e especial para nós. Teremos também no próximo domingo, tanto pela manhã quanto à noite, a celebração da Ceia do Senhor. Você pode participar conosco aqui no templo. Se você é crente em Jesus, batizado, está em comunhão com a sua igreja evangélica, você é convidado a estar conosco. Se não puder, separe, reserve os elementos da ceia, escolha um dos horários para participar da ceia conosco, seja pela manhã ou também à noite. Agora eu quero convidar você a acompanhar esta canção, que ela possa preparar o seu coração para o que de muito importante nós vamos tratar na sequência desse culto. Que o seu coração esteja preparado, que Deus possa continuar falando com você. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render a glória. Aleluia, 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 aleluia.
Muito bem, meus queridos irmãos, queridos amigos, nesta manhã eu quero compartilhar algo com você à luz dessa data que falávamos há pouco, no início da nossa celebração, o dia de hoje, quando nós celebramos os 504 anos da Reforma Protestante. Nós sabemos então que um dos postulados desse movimento, da chamada Reforma Protestante, que nós abraçamos, é exatamente o comprometimento com a Palavra de Deus, uma das solas, ou somente, declarados por Martinho Lutero e também por aqueles que compunham o grupo dos chamados reformadores, é a respeito da suficiência das Sagradas Escrituras para que nós possamos ter as nossas vidas conduzidas e direcionadas conforme a vontade de Deus. Muito bem, pensando a respeito então sobre esta afirmação, sobre este postulado sola Escritura, pensando sobre a suficiência das Sagradas Escrituras para nós, eu quero nessa manhã compartilhar um pouco acerca das percepções que eu tenho tido na última semana, acerca de um dos comentários mais repercutidos nos últimos dias e um dos assuntos mais abordados nas redes sociais de um modo geral. Esse assunto, esse fato e a repercussão do mesmo tem sido aí top trends em praticamente todas as redes sociais na última semana e alguns desdobramentos também do fato em si. Talvez você esteja acompanhando de alguma forma um jogador de vôlei chamado Maurício Souza, jogador de um clube aqui do Brasil e também participante da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino, fez um comentário no dia 12 de outubro considerado homofóbico em relação a uma notícia acerca de um personagem de quadrinhos, um personagem inclusive bastante conhecido, bastante famoso, o jovem Superman, que no universo dos quadrinhos identificado então como filho do Superman anterior, né, o filho de Clark Kent. Ele então em algum momento da narrativa da história em quadrinhos irá se revelar como bissexual. E o comentário então que esse jogador fez acerca desta imagem, acerca dessa notícia, foi, como eu disse, por muitas pessoas e inclusive por movimentos organizados ligados exatamente ao ativismo chamado LGBTQIA+. Estes ativistas desse movimento então realizaram uma veemente, uma forte reação em relação a esse comentário. O comentário dele, eu gostaria até de ler esse comentário, foi o que ele publicou na sua rede social acerca disso. Ele disse o seguinte: é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar. Essa frase, essa última frase especialmente, foi considerada de teor homofóbico, o que, como eu disse, causou muitas reações de um lado a outro, de muitas pessoas ligadas a este movimento que citei há pouco, condenando veementemente a sua declaração, e alguns outros se posicionando favoráveis, especialmente pessoas ligadas ao movimento cristão, à igreja cristã, em várias matizes diferentes, se posicionando favoráveis ao seu comentário. Bom, eu gostaria de dizer algumas coisas, tecer também alguns comentários acerca dessa questão. Não me considero uma pessoa homofóbica. Se nós lermos a definição de homofobia, nós vamos ver que a homofobia é você tecer algum comentário, você falar algo ou fazer algo, alguma ação, tomar alguma atitude que seja condenatória, que seja discriminatória, que venha a ridicularizar aqueles que aderem a esse movimento, que são ativistas do movimento LGBTQIA+, que se consideram, que se percebem, que se identificam como homossexuais ou bissexuais, transexuais, enfim, que tem uma identidade de gênero diferente, talvez daquela que nós procuramos entender como sendo a identidade de gênero correta. Ora, cada um de nós é livre para fazer as suas escolhas e precisa ser respeitado nas escolhas que faz.
Então, eu defendo a tese de que os homossexuais e todos aqueles do movimento LGBTQIA+, devem ter os seus direitos preservados. Sim, e os seus direitos enquanto cidadãos, enquanto pessoas que são, seres humanos que são, inclusive direitos civis, devem ser respeitados e garantidos, assim como aqueles que se consideram ou que se percebem heterossexuais. Nós precisamos, como sociedade organizada, cristãos ou não, nós precisamos entender que todo ser humano é igual perante a Deus. E nós, aqueles que são assim como eu cristãos, não podem de algum modo, em nenhuma medida, fazer qualquer tipo de acepção de pessoas. Não podemos discriminar as pessoas pela sua orientação sexual, muito embora tenhamos o direito de discordar do seu posicionamento, de pensar de modo diferente, não podemos jamais discriminar quem quer que seja. Há uma declaração muito conhecida, talvez você conheça, uma declaração famosa atribuída ao grande filósofo Voltaire, que diz o seguinte: eu posso não concordar com nenhuma palavra dita por você, mas eu defenderei até a morte o direito que você tem de dizê-la. Exatamente este princípio que eu procuro manifestar quando se trata de diálogos a respeito de temas sensíveis como este, especialmente como este voltado à questão da homofobia. Então, não me considero homofóbico, não sou especialista na questão da análise de atos, feitos e palavras relacionadas à homofobia, não sou jurista, não domino o direito, mas não me considero uma pessoa homofóbica. E não considero também, claro, esta é uma variação minha, uma interpretação estritamente pessoal. E aqui eu estou falando não pela instituição que eu represento, você está nos canais da Igreja Batista Central de Taguatinga, mas eu estou falando por mim, enquanto cidadão, enquanto pessoa, Mateus Guimarães Guerra Gama. Eu, na minha opinião, não considero que a fala que está registrada nas redes sociais deste jogador seja uma fala homofóbica. Enfim, respeito o seu direito de pensar de forma diferente. Dito isto, deixando bem claro que eu não compactuo com a homofobia, que eu não compactuo com a ridicularização ou com a discriminação de quem faz uma escolha em relação à sua identidade de gênero ou à sua orientação sexual que seja diferente da minha, eu repudio qualquer tipo de discriminação em relação a isso. Deixando isso muito, 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 muito claro. Ao mesmo tempo, eu, agora falando em nome da nossa instituição, como pastor batista que eu sou, representante, líder espiritual de uma comunidade, no caso desta comunidade, Igreja Batista Central de Taguatinga, não posso também deixar de falar, não apenas sobre este assunto específico, mas sobre outros assuntos, acerca do que, biblicamente, nós entendemos ser o posicionamento correto. E veja, quando eu defendo ser este ou aquele, o posicionamento correto, eu estou falando a partir do lugar onde eu estou. Eu estou falando a partir do lugar da percepção que eu tenho, da cosmovisão que eu possuo e da análise que eu faço acerca do que nós consideramos texto sagrado, acerca da cultura onde nós estamos, acerca das experiências que eu vivencio. Então, diante da minha caminhada de fé, da minha análise conjuntural da realidade que me cerca, ou da realidade que nos cerca, e à luz da interpretação que eu faço da palavra de Deus e da fé que eu tenho na suficiência das Sagradas Escrituras para orientar a minha vida, as minhas escolhas e as minhas decisões, eu não posso me calar diante daquilo que entendo ser a verdade bíblica acerca do relacionamento marital, conjugal, afetivo entre um homem e uma mulher. É assim que a palavra de Deus, no meu entendimento,
na minha forma de interpretar o texto, na minha fé, eu entendo que deve acontecer. É assim que eu entendo que deve ser tomada a verdade em relação a esse fato, a essa questão. A palavra de Deus nos diz no primeiro livro das Sagradas Escrituras, o livro do Gênesis, palavra de Deus, Sagradas Escrituras, no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 18, um dos textos que narra a criação do mundo e a criação do ser humano. Nós lemos assim: o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. A partir da leitura, da análise desse texto, da crença na suficiência das Escrituras, no meu modo de entender, Deus criou o homem e a mulher para que pudessem viver o relacionamento conjugal, marital, afetivo, através da experiência heterossexual. É assim que eu entendo, é assim que eu acredito e é desta forma que eu ensino, seja dentro da minha casa, seja no ambiente eclesiástico que eu lidero, que eu represento e do qual eu faço parte. Eu vou dizer mais uma vez, crer desta forma, crer deste modo, crer desta maneira, no meu juízo de valor, não significa considerar-me homofóbico. Ninguém é obrigado a crer como eu creio. Ninguém é obrigado a acreditar como eu acredito. Ninguém é obrigado a concordar que eu estou certo. Mas, obviamente, também ninguém pode me obrigar a concordar com aquilo que acha certo, que entende certo, que considera certo. Um dos grandes desafios que nós temos hoje enquanto seres humanos, cristãos ou não, é podermos respeitar as diferenças e podermos compartilhar a nossa crença, a nossa fé, aquilo que nós acreditamos ser o certo, entendendo que talvez o outro não se renderá àquilo que nós acreditamos, aquilo que nós consideramos como sendo certo. Vocês estão percebendo que hoje tem aqui um mosquitinho que está me atazanando, mas não vai atrapalhar aquilo que eu estou me propondo a dizer nesta manhã. Enfim, o que eu quero dizer para você nessa manhã, sem desrespeitar o seu posicionamento, a sua forma de entender as coisas, a sua forma de enxergar o mundo e principalmente a sua fé, é que você deve defender aquilo que você acredita. Se você é um cristão e entende, assim como eu, que Deus criou o homem e a mulher para um relacionamento heterossexual, defenda isto. Defenda essa posição biblicamente aceita, defenda essa posição como sendo o caminho correto que você escolhe para si e para os seus. Se você não pensa dessa forma, se você entende que esse texto quer dizer outra coisa diferente, se você entende que nós não podemos nos valer deste ou de outros textos bíblicos para tratar dessa questão da orientação sexual e da identidade de gênero, você tem o direito de pensar e de entender assim. Eu estarei aqui como pastor dessa igreja para respeitar o direito que você tem. Mas eu repito, nós não podemos obrigar ninguém a pensar como nós pensamos. Pensar diferente não significa discriminar o outro. Pensar diferente não significa ridicularizar o outro. Até porque aquilo que acontece muitas vezes daqui para lá, de cristãos que discriminam pessoas homofóbicas, de cristãos que discriminam pessoas homoafetivas que são considerados por isso homofóbicos. Infelizmente, eu preciso admitir que isso acontece. Esse movimento que acontece daqui para lá também acontece de lá para cá. E quantas vezes nós cristãos somos taxados de fanáticos, de retrógrados, de ultrapassados por acreditar naquilo que nós acreditamos. Então, o respeito que
Aqueles que pensam de uma forma querem ter, nós que pensamos de outra também queremos ter. Nós não podemos aceitar nenhum tipo de ditadura, seja da maioria ou da minoria, que nos imponha um jeito de pensar que seja contrário àquilo que nós acreditamos ser o jeito certo de pensar. Nós precisamos fazer uso das nossas faculdades mentais que foram nos dadas pelo Criador, por Deus, para que nós possamos, no melhor uso delas, tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas e trilhar o caminho que nós entendemos ser o melhor. Um dos principais princípios da nossa caminhada enquanto igreja batista no Brasil e no mundo ao longo dos séculos é o respeito à liberdade religiosa, o respeito à liberdade de expressão, à liberdade de opinião. Este é um dos princípios mais caros para nós batistas. E defendendo esse princípio, eu repito, não quero ser, não me vejo assim e nem quero que os outros me tomem como homofóbico, mas quero sim ser respeitado nas minhas escolhas, nas minhas opiniões e nos meus posicionamentos. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa, diante daquilo que você entende ser o caminho correto, colocar a sua vida nas mãos do Criador. Se algo precisa ser modificado, alterado, transformado na sua vida, na sua conduta, na sua consciência, no seu pensamento, que Ele, o Deus de todas as coisas, que criou todas as coisas, inclusive você, que você possa colocar a sua vida nas mãos dele. Que Ele possa orientar os seus passos e orientar a sua escolha. Finalmente, eu quero dizer, nesta manhã, quando nós celebramos esse dia importante na nossa história, enquanto protestantes reunidos ao redor do mundo, nós não podemos deixar de protestar com aquilo que nós entendemos, não compactuamos à luz da palavra de Deus. O espírito da reforma protestante, ele precisa continuar marcando as nossas ações. Não podemos temer, inclusive, retaliações que possam vir sobre nós. Respeitamos a todos, ouvimos a todos, mas devemos marcar a nossa posição. E o que a Bíblia diz é que homem e mulher foram criados para um relacionamento heterossexual, para que assim possam viver o melhor da vida na presença de Deus. É assim que eu creio, é assim que eu ensino, é assim que eu defendo. Que Deus possa abençoar a todos nós e que Deus possa nos dar, sobretudo, amor, para que situações tão sensíveis como esta, que nós estamos vendo nos últimos dias, possam ser tratadas e conduzidas da melhor maneira possível, sem prejuízo à dignidade do ser humano, criação do nosso Deus. Que Ele abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei, mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. De tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta.
quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz na minha estrada, doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer. O amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome, e Ele é Cristo. De tudo que eu vivi, de todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. De tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. De tudo que eu vivi, de todos os amores, eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Nada é melhor, não quero mais nada. Muito bem, meus queridos, minha intenção, obviamente, não é e não foi ofender ninguém com aquilo que falei nesta manhã. Eu penso exatamente como nós ouvimos agora na canção. Para nós, o alvo da nossa vida, da nossa existência deve ser Cristo. Jesus Cristo, Ele deve nos orientar em tudo. Ele deve ser o crivo das nossas decisões. A Bíblia nos diz que a paz de Cristo deve ser o árbitro em nossos corações. Se você se sentiu de alguma forma ofendido pelo que falei, eu estou inteiramente à disposição para conversar em qualquer momento sobre isso ou sobre outros assuntos. Você pode me procurar através de um dos nossos canais. Eu terei muita alegria em conversar com você sobre qualquer tema que seja. Como eu disse, semana que vem nós vamos ter a celebração da Ceia do Senhor em ambos os turnos. Isso mesmo, no culto pela manhã, que será presencial, com a participação dos nossos embaixadores do Rei. Se você não conhece esse trabalho, é uma excelente oportunidade de conhecer. E à noite também teremos no encerramento da campanha de missões nacionais a ministração da Ceia do Senhor. Fica também o convite para que você esteja conosco na quarta, onde nós vamos avançar no nosso estudo bíblico na Carta aos Filipenses. Uma carta muito rica, com uma mensagem poderosa para os nossos corações. Registro também aqui agora o retorno das nossas ações com a Madrugada do Carinho, na próxima sexta-feira. Você está vendo aí os horários e você é convidado a, de algum modo, contribuir com o Ministério de Ação Social, com esse programa que tem, ao longo dos anos, abençoado
tantas pessoas. E, finalmente, fica o convite para que você possa fazer parte desse nosso esforço de levantar recursos para adquirir Bíblias para um projeto que nós estamos abraçando ali em Moçambique, na África. Nosso missionário ali em Portugal, missionário da nossa igreja, ali em Portugal, que trabalha com revitalização de igrejas, pastor Marcos Azevedo, ele está desenvolvendo um projeto lá em Moçambique para que pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Você pode doar o valor de uma ou mais Bíblias, conforme Deus determinar no seu coração. Nós vamos orar, encerrando o nosso culto, agradecendo por esse dia, como eu disse, 504 anos da Reforma Protestante, e logo no final você vai conferir também os outros avisos, as outras comunicações que nós temos para essa semana. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe o seu domingo. Se você puder, venha ao templo hoje à noite ou acompanhe em um dos nossos canais a nossa celebração a partir das 19 horas. Que o seu domingo, como eu disse, seja para lá de abençoado e a gente se encontra daqui a pouco. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau! Nos anos 1500, já passado muito tempo pensando em sua fé, um homem na Alemanha que não fazia barganha nos mostrou como é que é. E ao som dessa viola vou contar essa história sem segredo e sem mistério. O seu nome é conhecido, em todo mundo sabido. Quem foi Martinho Lutero?
frente da sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses. Ao todo 95 escritas com muito afinco, pensadas durante meses. Revolucionou o mundo, fez Bíblia, cuidou de tudo e deixou o seu legado. Sofrendo perseguição, não desistiu da missão. Por Deus era enviado. Vou dizer pra você já entender como pensa o reformado. Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado. Só a palavra de Deus que é nosso manual e por ele inspirada. Somente a ele a glória, dele vem nossa vitória, que não pode ser tirada. Jesus é o nosso norte, o nosso castelo forte, a razão de todo ser. Pela sua morte triste, lágrimas não mais existem, dele vem todo vencer. E em todo transe agudo, Deus é o nosso escudo, nosso amparo e fortaleza. Nossa força nada faz, mas Deus socorro nos traz. Ele é nossa certeza.